Estou aqui com o Roberto Pompeia, sou de uma família conhecida aqui da Granja, porque está há muito tempo aqui e também por serem vários membros, são 12 filhos. E ele é arquiteto e professor e vai falar da Granja, de como é que é morar aqui. Meus pais trocaram praticamente a casa de São Paulo por uma chacrinha aqui de um alqueire. Estou falando do ano de 1969. E na época que a gente morou, a Raposa era uma pista só, o telefone era interurbano, e com esse boom que deu nos anos 73, 74, né? A especulação imobiliária tirou partido desta situação privilegiada de dinheiro e ao mesmo tempo do desejo dessa classe média de sair para um lugar lindo. Algumas pessoas que vieram morar aqui importaram um viés de que o bacana é viver isolado. Não é só viver na Granja, mas viver isoladamente. E aí começaram a aparecer os condomínios fechados. É uma resposta à violência de São Paulo e não a daqui. Exatamente. Não tinha, imagina. Não tinha nada. Nós vivíamos aqui sem violência nenhuma, não tinha assalto. Eu trabalhei em cerca de 18 favelas como arquiteto, prestando assessoria técnica a movimentos de moradia na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Então, isso me permitiu ter uma visão da periferia, da favela e da cidade como ela é, né, como arquiteto e urbanista, de uma maneira privilegiada. Mas voltando para a Granja, a gente começou a ficar cercado desses condomínios que você já não conhece mais, você não anda mais pela rua e não sabe o que tem dentro de condomínio. Todo murado, cercado, cheio de seguranças, câmeras, e essa loucura, tentar baixar a violência, não, ou se sentir seguro através da violência, é uma contradição terrível. As cidades como Miami já proíbem condomínios fechados, a cidade tem que estar voltada para a cidade, as pessoas olhando a própria rua e a própria calçada. O que faz falta pra gente na Granja, então, é uma praça. Por que a praça é uma falta? Qualquer pedaço de terra que sobra foi chamado de pracinha. No fundo, a gente precisa resgatar esse conceito, que é o conceito original do arraial. O arraial é aquela praça seca, que não tem árvores, que não tem interferências, que possibilita as pessoas se reunirem, inclusive para fazer as festas juninas. Como dançar em torno da fogueira numa praça que tem coreto, fontes, árvores, etc. Muita gente critica o fato de que, como fizeram uma praça sem árvores, né? Normalmente essas pessoas cultas já frequentaram a Praça de São Marcos, a Praça de São Pedro, do Vaticano, né? E eu pergunto para elas normalmente assim, quantas árvores tinham lá? E elas se dão conta que essas praças que elas consideram as mais maravilhosas não tem uma grama. Então a Granja não tem praça, ela não tem jeito de andar coletivamente de meio de transporte, é só carro, né, para todo lado. Não tem um centro cultural que as pessoas possam se encontrar. E as calçadas são estreitíssimas, que você tem que dividir as calçadas com os postes, com as árvores. Porque ao invés de ser o lugar do outro, a calçada é o lugar de ninguém. A rua passou a ser o lugar de ninguém. Então a Granja foi aos poucos se tornando um lugar de segregação. E expulsando as pessoas que moravam aqui, que tinha uma quantidade de pessoas de classe baixa, mas que conviviam diariamente com a gente e que foram sendo expulsas. Não pelas pessoas, mas pela própria especulação que aumentava o preço tanto do terreno e das casas, que elas acabavam vendendo. E só gente com grana é que podia comprar. Nós fomos aos poucos nos fechando para os vizinhos, nos fechando para a rua, nos fechando para a comunidade. A convivência entre diferentes é o que a gente poderia chamar de cidade saudável. Então o espaço público, assim como na Granja, ele só vai se tornar um espaço decente e legal a partir do momento que nós nos sentimos donos desse espaço. Agora a Granja não tem essa coisa que você está vendo de bom aqui, que é essa coisa da praça e de um centro comunitário. A Granja só tem coisas onde você pode consumir, para você encontrar as pessoas você tem que consumir. Não tem rua para andar, porque senão, né, porque tudo é longe. A rua na cidade grande é pejorativa. Quando você não gosta de uma pessoa, você fala assim, rua, né? Por exemplo, toma cuidado com o moleque da rua.
cuidar da mulher da rua. Ao contrário da cidade pequena, né, como era a Granja antigamente, onde todo mundo ia para a rua, a vida estava na rua. E a mãe, normalmente na cidade pequena, fala para o filho, vai para a rua, brincar com seus amigos, o que está fazendo dentro de casa até essa hora? A Granja precisa voltar a ter essa vida comunitária, onde as pessoas participem mais da vida dos outros. Você acha que tem uma relação entre felicidade e convivência? Eu acho que a convivência é que permite a felicidade, o isolamento não. E nessa era da internet, a tendência é a gente achar que se relaciona, porque conversa com pessoas do outro lado do mundo, mas no fundo nós estamos nesse mundinho nosso, exclusivo, virtual, que nos isola, nos torna cada vez mais solitário. O solitário, inevitavelmente, é um infeliz. Por quê? Porque o homem, a natureza humana é social. A vida e a saúde da cidade está na relação, não está na segregação. Obrigada, Roberto, por ter vindo e principalmente por ter trazido a gente aqui num lugar público em que passa criança, vem bola. Obrigada por ter falado com a gente. Eu que tenho que agradecer por ter a oportunidade de estar com vocês, na verdade. Segundo, por favorecer o relacionamento entre as pessoas da Granja. Refletir sobre o que é morar aqui, né?